Boa tarde! No Nesp Notícias desta quinta-feira, a gente vai falar sobre o desaquecimento do mercado imobiliário. Está mais difícil alugar ou vender um imóvel. 6 meses é o prazo médio para que uma casa ou apartamento sejam vendidos. Fila para a cirurgia de catarata em Bauru tem 320 pessoas. Novo procedimento do AME pode diminuir a espera. Vender ou alugar um imóvel está mais difícil aqui em Bauru. Por onde se anda, as placas de propaganda de imóveis novos e usados estão presentes. Pois é, o mercado dá sinais de desaquecimento depois de um longo período em que os preços subiram muito. A quantidade de placas sugere a dificuldade em alugar o ponto comercial, não por causa da localização. A rua Virgílio Malta, na região central, é bem movimentada. O problema é o mercado imobiliário, que já não está tão aquecido como nos últimos 4 anos, quando bateu recordes sucessivos de negócios fechados. Uma pesquisa feita em 37 cidades paulistas pelo Cresce, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, mostra que neste ano os contratos de locações tiveram queda de 9% em abril em comparação com março. A tendência daqui para frente é de retração e de estagnação dos preços. A gente dá essa diminuição pela oferta grande de imóvel, então a concorrência hoje é maior, então fica mais difícil você alugar. E também em relação à inadimplência das pessoas. Hoje as pessoas, por ter comprado muita coisa, acabam estando com o nome restrito, isso dificulta também a locação e a venda de imóveis. E também os bancos estão um pouco mais rígidos na oferta de crédito. Por mais que o mercado por mais que os bancos possam ter ofertado bastante crédito nesse ano de 2014, eles estão mais rígidos nessa oferta de crédito. Isso também dificulta, principalmente na compra. Quem investiu no mercado imobiliário e busca um retorno precisa de paciência. A pesquisa do Cresce também mostra uma queda de 7% nas vendas de imóveis usados. Hoje, o processo de uma venda demora, em média, 6 meses para ser concretizado. Paciência também para os donos de imóveis de 1 ou 2 dormitórios, que não conseguem alugar os prédios com a mesma facilidade do começo dos anos 2000. De reféns do mercado, agora são os locatários que têm mais poder de negociação. Claro, tudo isso vai depender do local onde a pessoa mora, do tipo de prédio onde ela está, ou de casa, mas é um momento interessante de se renegociar, sim. É claro, a gente não espera que haja muitos reajustes para baixo, mas dá para se negociar e atender as duas expectativas aí, tanto do proprietário quanto de quem está buscando o imóvel, né? Além do crédito, houve um aumento significativo na oferta de lançamentos, principalmente de imóveis na planta. Foi assim que este empresário conseguiu a casa própria. Muito por conta dos custos, né? Que quando você adquire um imóvel na planta, cerca de 20%, 30% aí de valor abaixo do que quando se entrega. Então, na ocasião, a gente também estava pesquisando alguns apartamentos que já estavam prontos, porém a gente sempre encontrava um preço muito mais atrativo quando estava na planta. Mesmo com as taxas de juros, o casal se sente mais confortável em pagar por um imóvel registrado no nome deles. Não, é um sonho realizado, assim. Foi muito bom, até que a gente até se surpreendeu, porque o apartamento também é muito bom. Foi sonho realizado mesmo, muito bom. A gente continua a falar sobre esse assunto ainda hoje aqui no Nesp Notícias. Vamos conversar com Carlos Eduardo Muniz Cândia, delegado do Conselho Regional do Cresce. E ainda sobre números da economia, o IBGE divulgou hoje que em julho a venda no comércio varejista caiu 1,1% em relação ao mês de junho. Esse foi o pior desempenho registrado desde outubro de 2008. O pior resultado foi na venda de móveis e eletrodomésticos, com queda acumulada de 4,1%. A causa seria a redução do crédito. Facilitar o crédito é a estratégia adotada para atrair clientes. Na segunda-feira, a gente mostrou aqui no Nesp Notícias que dados do Serasa indicavam queda nas vendas em agosto. A entrada dos produtos de primavera e verão, a empresa está apostando no plano de pagamento. Então, o que ela colocou? O cartão nosso em 10 vezes sem juros. Então, a gente aumentou a forma de pagamento para o cliente, para que esses clientes pudessem gastar mais e dividir mais esses valores, né?
papel do juiz eleitoral durante o período das eleições é de organizar e também determinar o cumprimento das leis atinentes ao pleito. No caso de necessidades em relação ao eleitor sobre explicações, ações conjuntas à polícia, que seja necessário uma intervenção maior de uma autoridade, o juiz eleitoral responde por essas ações junto à sociedade. No dia da eleição, o juiz eleitoral, como também o promotor e os juízes auxiliares, eles estão de plantão no cartório eleitoral ou em rondas na cidade, fiscalizando a eleição. E você, o que leva em conta na hora de escolher o seu candidato ao cargo de deputado? A experiência política, as propostas de governo, o alinhamento com o partido ou as coligações, a proximidade com a cidade onde você vive ou a personalidade do candidato. Você pode votar pelo nosso site ou pelo aplicativo de TV digital. O Nesp Notícias faz um rápido intervalo e logo depois você vai ver. AME de Bauru agora faz cirurgia de catarata. O objetivo é diminuir a fila de centenas de pacientes à espera do procedimento. Voltamos já! Funcionários e professores da Unesp aqui em Bauru se reuniram hoje e decidiram aceitar a proposta da reitoria para voltar às atividades. A proposta é de abono salarial de 28,6%, além de aumento no vale-refeição e reajuste salarial de 5,2%, dividido em duas parcelas. Para que eles voltem a trabalhar, o pagamento deve ser feito até o dia 19 de setembro. A reitoria, por outro lado, diz que aguarda primeiro a volta dos funcionários e professores ao trabalho para só depois efetuar o pagamento. O tempo seco está incomodando bastante, não tem previsão de chuva não. Veja os detalhes no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. Não chove em nenhum ponto do estado de São Paulo. A massa de ar seco que atua por aqui impede a formação de chuvas e mantém um clima quente e com a umidade do ar baixa. Em Bauru, a umidade está em nível de atenção, agora de 14%. Os ventos sopram a apenas 3 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 20 e 34 graus. É praticamente a mesma prevista para amanhã, mínima também de 20 e máxima de 33. As inscrições para o vestibular 2015 da Unicamp se encerram às 8 horas da noite desta quinta-feira. O processo vai selecionar estudantes para 3.320 vagas em 70 cursos. A primeira fase será no dia 23 de novembro. Já a segunda etapa do vestibular será em janeiro. A taxa de inscrição custa R$ 140. Outras informações no site da Conveste. No começo deste mês, o Ambulatório Médico de Especialidades em Bauru, o AME, começou a fazer cirurgias de catarata. O objetivo é acabar com uma fila de espera que hoje conta com 320 pessoas. Dona Marcelina é costureira, mas há 1 ano e 2 meses deixou a profissão porque estava com dificuldade para enxergar. O diagnóstico, catarata. A catarata normalmente atinge pessoas com mais de 60 anos. O cristalino, uma lente natural do olho, responsável pelo foco da visão para perto e para longe, fica opaco e com isso o paciente vai perdendo progressivamente a visão. A sensação é de enxergar tudo embaçado. Marcelina veio ao AME para, enfim, realizar a cirurgia que remove o cristalino e coloca uma lente artificial. Depois de tanto tempo de espera, a expectativa dela é grande. Eu quero voltar a trabalhar fora, porque a gente, saindo para fora, a gente vê gente, a gente conversa, e em casa fica muita solidão. Para este oftalmologista, o isolamento social é o grande prejuízo para quem aguarda na fila, mas a demora na realização da cirurgia pode trazer outras complicações. A catarata, conforme ela vai evoluindo, ela vai ficando mais dura, então ela vai ficando mais difícil de fazer. Os resultados eles vêm a mais longo prazo, e os resultados não são tão previsíveis quanto uma catarata feita mais precocemente. E em termos de prejuízo, eu veria como um prejuízo mais social, né? Porque o paciente passa a ficar depressivo, está enxergando mal de longe, de perto, não corrige com óculos, às vezes não consegue nem trabalhar, então hoje em dia é uma causa bastante importante assim, em relação à parte trabalhista, né?
Para o paciente, o procedimento é relativamente simples, pois ele recebe alta e volta para casa logo após a cirurgia. Mas a técnica é bastante moderna e requer um médico treinado. Nós conseguimos retirar esse cristalino com uma incisão pequena e a partir da mesma incisão nós substituímos esse cristalino pacificado por uma lente intraocular transparente, artificial. Vai ficar a vida inteira com o paciente e que é individualizada para cada paciente, com o número certinho. E a partir disso ele passa a enxergar melhor. Assim como a dona Marcelina, outros 320 pacientes de Bauru e região aguardam há pelo menos um ano por uma cirurgia de catarata. Inicialmente, esses pacientes vão ser priorizados, mas a intenção é que o serviço seja ampliado. De acordo com a diretora administrativa do ambulatório, para o ano que vem o número de cirurgias será definido de acordo com a demanda. De setembro até dezembro a gente mantém os 40 procedimentos, que é um número para a gente poder atender essa fila que hoje tem reprimida dentro do ambulatório. E a tendência é que para os próximos meses, a partir de 2015, se a gente notar que é necessário aumentar, a gente vai poder fazer esse novo contrato com a Secretaria de Estado da Saúde, fazendo um incremento de procedimentos para 2015, se for necessário. Para ser atendido no AME, o paciente primeiro precisa passar por uma unidade básica de saúde, para então ser encaminhado. Ele vai ser atendido pela especialidade, no caso oftalmologista, e aí se o médico detectar que precisa desse procedimento para correção da catarata, ele vai estar fazendo a avaliação e o diagnóstico e a gente marca a cirurgia para esse paciente. O fim de semana em Bauru será repleto de atividades culturais no bairro Pousada da Esperança 2. O projeto social Formiguinha vai promover o Pousada Cultural, evento que reúne música, dança, oficinas e exposições. A abertura será no sábado, à 13h, com DJ e apresentação da bateria da Atlética da Unesp. Ao longo do dia, bandas e grupos de dança sobem ao palco. A população também pode aproveitar a biblioteca móvel, exposição de fotos e participar de oficinas de desenho, grafite e até robótica. No domingo, o evento começa às 9 da manhã com mais atividades culturais e sociais, como corte de cabelo e aferição da pressão. E o melhor, é tudo de graça. Outras informações você confere no blog do Projeto Formiguinha. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. E o Centro de Animais Peçonhentos da Unesp em Botucatu agora também está aberto aos sábados e domingos. O espaço tem como objetivo mostrar a importância das mais de 30 espécies para o meio ambiente. Nos fins de semana, o horário de funcionamento é das 9 da manhã até às 5 da tarde. O CEVAP fica dentro da Fazenda Lajeado, na rua José Barbosa de Barros, 1780, em Botucatu. Mais um rápido intervalo e na sequência vamos voltar a falar sobre o desaquecimento do mercado imobiliário. Aqui no estúdio vamos conversar com Carlos Eduardo Muniz Cândia, delegado do Conselho Regional do Cresce. Unesp Notícias volta já já. A gente fala agora sobre o momento atual do mercado imobiliário em Bauru com o delegado do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Cresce. Recebemos Carlos Eduardo Muniz Cândia. Carlos, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Obrigado, eu que agradeço. Carlos, nossa produção conversou com algumas imobiliárias e elas relataram uma queda nas vendas neste primeiro semestre em torno de 20%. Por que as vendas estão caindo na visão de vocês? Houve um período de euforia no mercado, oferta de muito crédito. Então, na verdade, já houve, nesses últimos 5 anos, um número de vendas muito grande. Então, há uma tendência de se dar uma estabilidade nesse número de vendas. As vendas vêm acontecendo, só que num ritmo um pouco mais lento. É como se fosse um período de acomodação, Isso, né? Muita gente já comprou. Já comprou, então a cidade começa a se desenvolver um pouquinho mais lentamente. Está tendo novos lançamentos, a cidade está absorvendo, só que a venda não está mais aquela venda relâmpago, vamos dizer. Está com uma venda um pouco mais lenta, o pessoal tem pesquisado um pouco mais e está tendo um pouquinho mais de cautela. Como não se vê já uma previsão de aumentos galopantes como teve nos últimos anos, está uma estabilidade de preço, então o pessoal está comprando com um pouco mais de calma. E Bauru veio, assim como no cenário do país todo, né? Um boom imobiliário, os preços subiram muito. A gente pode falar que houve um momento de especulação imobiliária na cidade? Os imóveis estavam custando mais do que deveriam? Não, Bauru veio acompanhando o bom momento do país todo.
E ao momento que tem muito... A lei da oferta e procura. Havia naquele expansão de crédito muita procura nos imóveis. E os imóveis foram se valorizando e o mercado foi absorvendo esses valores. Então não chegou a ter assim uma especulação muito grande. Houve um ritmo normal. Tínhamos algumas regiões com imóveis até depreciados e com essa procura ele passou a se estabilizar e se valorizar. Quer dizer, como houve muita procura, naturalmente os preços foram subindo e as pessoas aceitando. Isso, e chegou num patamar mais ou menos de estabilidade. A gente faz uma curva e ele está mais ou menos hoje num período de estabilidade. Ele provavelmente vai ficar um certo tempo nessa estabilidade para depois voltar a se valorizar um pouco mais lentamente, sem esse boom de valores muito galopante. E queda nos preços? Já estão ocorrendo quedas nos preços dos imóveis? Não, a gente não prevê uma queda brusca de preços, não. A gente prevê uma estabilidade. Na verdade, existe ainda anúncios com certo ágio. Então, você acompanha, por exemplo, talvez alguns anúncios e a pessoa reflete, está caindo o preço, não está caindo o preço. Na verdade, ele está chegando naquela linha dos imóveis realmente comercializados. E hoje, o comprador ele já não está mais disposto a pagar esse ágio. Então, quem está especulando, tentando ganhar um pouquinho mais do que vale, vai ter que trazer para esse preço real para poder ter uma liquidez mais rápida. Porque hoje o imóvel está demorando um pouquinho mais para ser vendido. Então é natural que, como está demorando mais, as pessoas abaixem um pouquinho também, né, o preço. Há uma possibilidade de talvez a pessoa precisar de uma liquidez mais rápida e você ter algumas ofertas mais em conta isoladamente, mas não num global. E que tipo de imóvel aqui em Bauru tem mais demanda? O perfil do público que compra, o perfil do imóvel, né? O que mais sai na cidade, mesmo com essa leve queda? Os programas de Minha Casa Minha Vida, nós temos ainda um déficit muito grande habitacional. Hoje também está difícil achar área que fecha a conta para estar fazendo esse tipo de empreendimento. E o mais vendido em Bauru são imóveis entre 200 e 300 mil. São os imóveis que mais se vende e mais procurados também. E mais apartamentos do que casa ou é um equilíbrio? Não, aí fica meio a critério de quem está procurando. Isso a faixa do a faixa, é muito particular. Muita gente que não fica muito em casa procura a segurança de um apartamento, mas em contrapartida alguns querem sair do condomínio. E para quem agora está em busca de um imóvel, é um bom momento para comprar? Quais seriam as recomendações? Não, acho sem sombra de dúvida, quem está com condições e acha um imóvel que te atenda, não pense duas vezes, pode estar comprando um imóvel. Lógico que está num momento de um pouco mais de pesquisa. Hoje os proprietários eles têm aceitado uma certa contraoferta, não grande, mas que ajuda essa movimentação, dá para negociar mais. Bauru tem recebido, nos últimos anos, uma série de condomínios residenciais de luxo. Nos últimos 5 anos, a gente pode listar uns 10 condomínios desse tipo. A cidade comporta? Há uma tendência, até a questão de segurança desses condomínios. E esses lançamentos, tanto para investidores que compram para imobilizar dinheiro e ter futuramente um resguardo financeiro, para as pessoas que pretendem construir. Hoje foi absorvido muito bem esses lançamentos desses condomínios. Então eles continuam tendo... Eles continuam tendo procura. Há uma tendência ainda desses condomínios na cidade. Para a gente encerrar então, Carlos, o nosso país entrou tecnicamente num cenário de recessão por causa do desempenho do PIB, que foi ruim de novo nesse trimestre. O que vocês vislumbram para o ano que vem? Uma estagnação, uma piora ou, quem sabe, uma melhora no mercado imobiliário? A gente espera pelo menos uma estabilidade de preço, mas é muito arriscado, muito prematuro a gente fazer uma análise nesse período eleitoral, num período que há um grande número de pessimismo da economia. Então fica um pouquinho arriscado a gente prever 2015. Vamos ver depois da eleição como é que fica, para a gente ver os caminhos a serem tomados. Tá certo. Muito obrigada por sua participação. Muito obrigado. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!
Thank you.